E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, prosseguindo aí com os nossos estudos através das resoluções de questões de concursos anteriores, desta vez para a Marinha do Brasil, para oficial Engenharia Mecânica, prova de 2010. Então, questão aí de nível superior, tá? Mas que também pode cair ali nas provas de nível técnico. Questão aí sobre resistência dos materiais, onde estaremos abordando também coeficiente de Poisson, tá? Então, questão aí que vem sendo bem corriqueira nos concursos, principalmente da Marinha. Então, olha só, em primeiro lugar, gostaria de pedir o seu like, porque assim você ajuda esse canal a crescer, e esse canal crescendo, a gente tem mais condições de ajudar a vocês, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim que postarmos novos vídeos, o YouTube vai te informar, tá bom? Então, vamos lá para a questão. Questão de número 1. É dito assim, uma barra de aço de comprimento L igual a 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro, e seção quadrada de lado A igual a 5 centímetros, é submetida a uma força axial de tração de 29 toneladas. Assinale a opção que apresenta a diminuição aproximada em centímetros do comprimento A provocada por esse carregamento, tá? Então a gente tem que interpretar o que ele está querendo falar aí, tá? Então, dados que o módulo de elasticidade E é igual a 2,1 vezes 10 a sexta kg por centímetro quadrado e o coeficiente de Poisson é igual a 0,3, tá? E nos apresenta as alternativas aí. Então, vamos para a resolução, fazer a resolução dessa questão passo a passo, tá? De maneira bem calma e tranquila, para que você entenda, para que você compreenda e siga a linha de raciocínio, que não é uma questão, como a gente costuma falar, que não sai na urina assim simplesmente, tá? A gente vai ter que pensar, tá? E justamente pensando nessa galera que está encontrando dificuldade em resistência de materiais, já está disponível o nosso curso online de resistência dos materiais, que foi criado ali especificamente em cima das matérias do CAP e QTPA, ou seja, das provas do CAP e QTPA, mas também há questões lá de engenharia, tá bom? Então, para a galera que está se preparando aí para os concursos de engenharia, nível superior, você também pode adquirir esse material, tá? São aulas em vídeo, tá? A gente dá toda a parte teórica, depois a gente parte para as questões, para as resoluções passo a passo das questões, tá? A princípio são mais de 270 questões resolvidas passo a passo, tá? A gente também está disponibilizando as resoluções em PDF, o acesso é vitalício e você também vai ter acesso gratuito a todas as atualizações do curso. Por isso que a princípio são 270, mas esse número só vai aumentar. E tem muito mais, tá? Então, para mais informações, o link está aqui embaixo na descrição e vale ressaltar que estamos dando 7 dias de garantia para que você avalie o produto. Caso você não goste, o valor será devolvido integralmente a você, tá bom? Então vamos lá para a resolução da questão. Como sempre tenho orientado, a primeira coisa que você deve fazer é separar de maneira organizada e procurando sempre colocar as informações com as mesmas unidades, tá? Por exemplo, ele nos forneceu ali a barra com comprimento de 1,5 metros e como ele quer a diminuição do lado em centímetros, é conveniente que a gente já passe aqui para centímetros, para facilitar os nossos cálculos, tá? Então essa barra que possui ali um comprimento de 1,5 metro vai ter 150 centímetros. O que acontece? Cada lado dessa barra, que possui uma seção quadrada, possui 5 centímetros, tá? Depois a gente vai calcular a área dessa barra. A força de tração que essa barra está sendo submetida é igual a 29 toneladas. Você lembra que uma tonelada são 1.000 quilos? Então, 29 toneladas é igual a 29 vezes 10 ao cubo quilogramas, tá bom? Então, a diminuição do lado, ele quer em centímetros, nós iremos calcular isso. Ele falou que o módulo de elasticidade deste material é de 2,1 vezes 10 a 6 kg por centímetro quadrado e o coeficiente de Poisson é igual a 0,3, tá bom? Então, olha só, pessoal, condição inicial, nós temos uma barra que possui um comprimento de 150 centímetros, que possui 5 centímetros de lados, tá? Sendo uma seção quadrada. Está sendo submetida aí a uma força de tração, tá?
de 29 vezes 10 ao cubo, quilogramas, tá? Ou seja, 29.000 quilogramas. A condição final, o que vai acontecer com essa barra? Perceba, ela vai alongar, ela vai esticar. Como você pode ver, a gente tem um comprimento inicial de 150 centímetros e depois a gente vai ter um ΔL por conta dessa força de tração. Porém, tá, a gente tem que perceber que por conta do aumento do comprimento da barra, haverá uma redução tanto na altura quanto na largura. E nós precisaremos calcular um desses dois. O que vai estar acontecendo aí na variação, nessa redução no comprimento tanto da altura quanto da largura, tá? Então veja que inicialmente a gente tinha uma área com essa configuração e posteriormente a gente teve uma área com essa configuração, porque essa barra foi tracionada, ela foi esticada, tá bom? Então a gente tem que descobrir aí ou a altura ou a largura, a variação que teve ali na altura ou na largura, tá bom? Então olha só, inicialmente nós iremos calcular a tensão a qual a barra está submetida, tá? Lembrando que a tensão normal é a força sobre a área, a força 29 toneladas e a área, como é uma área quadrada, então é lado vezes lado, tá? Base vezes altura, ou seja, 5 centímetros vezes 5 centímetros, então temos uma área de 25 centímetros quadrados, tá? Então convertendo ali a tonelada para quilograma, então nós temos o seguinte, 29 vezes 10 ao cubo quilogramas, tá? Ou seja, temos aí uma tensão de 1.160 kg por centímetro quadrado, ok? Então agora nós iremos calcular a variação do comprimento da barra, tá? E pode ser dado por essa forma, que diz que ΔL, que é a variação do comprimento, é igual a força vezes o comprimento inicial, dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Força sobre a área a gente sabe que é tensão, tá? Logo, ΔL, que é a variação do comprimento, é igual a tensão normal vezes o comprimento inicial, dividido pelo módulo de elasticidade. Substituindo, tá? Teremos aí que o ΔL será igual a 0,08285 centímetros. Essa é a variação no comprimento por causa da tração a qual essa barra está sendo submetida. Agora iremos prosseguir com os nossos cálculos, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que a deformação específica, nesse caso, o comprimento da barra a gente está considerando como sendo no eixo X, ou seja, longitudinalmente. Então, o epsilon, que é a deformação específica, é igual à variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Ou seja, substituindo, nós teremos aí que a variação, que a deformação específica é igual a 0,08285 centímetros dividido por 150 centímetros, que corresponde a 5,5238 vezes 10 a menos 4. Muita informação, né? Mas vamos fazendo passo a passo para que você consiga compreender a nossa linha de raciocínio, tá bom? Aqui no YouTube a gente normalmente tem que fazer um vídeo mais corrido para não ficar uma coisa muito longa, enfadonha, mas lá no curso nós justamente abordamos esses temas com mais cuidado, né? Com mais cautela, afinal de contas, lá nós temos tempo para isso, tá? Então olha só, pessoal, o coeficiente de Poisson, né, a gente tem que saber essa definição, é definido como sendo a razão, ou seja, a divisão entre as deformações lateral e axial, tá? Então, olha só, colocando aí no plano x, y, z, então o coeficiente de Poisson ele pode ser dado como o negativo da deformação em z dividido pela deformação em x, lembrando que x para a gente aqui é o comprimento da barra, tá? Onde ela está sendo tracionada, ou então igual ao negativo da deformação em y dividido pela deformação em x. Esse negativo está indicando justamente que está havendo uma redução na área, tá? Do elemento ao qual você está analisando. Então temos aí o coeficiente de Poisson, a deformação z, nesse caso na altura, e a deformação na largura, dividido ali pela deformação longitudinal, tá? Então olha só, agora nós iremos calcular a deformação
a deformação específica em Y ou então em Z, tá? Em um dos lados. Tanto faz para a gente aqui, como é uma seção quadrada, tá? Nesse caso, tanto vai fazer para a gente aqui. Se fosse retângulo, ele teria retangular, né? A seção retangular, ele teria que especificar qual ele poderia querer, tá? Então, olha só, vamos escolher em Z, tá? Então, o coeficiente de Poisson é igual ao negativo da deformação específica em Z, ou seja, na altura, dividido pela deformação em X, tá? No nosso caso aqui é o comprimento. Então, olha só. Então, a deformação específica em Z é igual a menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação em X que nós já calculamos. Ou seja, a deformação em Z, ou seja, na altura, é igual a menos 0,3 vezes 5,5238 vezes 10 a menos 4, que corresponde a menos 1,6571 vezes 10 a menos 4. Acabou? Não, não acabou. Continua. Perceba, agora nós iremos utilizar a fórmula da deformação específica para calcularmos a redução em um dos lados da barra, tá? Então, olha só, pessoal, aqui nós tínhamos o comprimento inicial, nesse caso aqui, se nós estamos analisando só a seção ali, tá? A altura. Então, o comprimento da altura ali é de 5 centímetros, tá? E por causa que essa barra foi tracionada, estará havendo um ΔL, porém na redução dessa altura. Perceba, agora, como já utilizamos essa fórmula anteriormente, agora a gente vai utilizar a mesma fórmula, mas para uma outra situação, tá? Então, olha só, a deformação específica é igual ao ΔL, que é a variação no comprimento, dividido pelo comprimento inicial, L0, tá? Ou seja, ΔL é igual a deformação em Z, ou seja, a deformação na altura dividido pelo comprimento inicial. Assim temos que multiplicado pelo comprimento inicial, né? Logo, ΔL é igual a menos 1,6571 vezes 10 a menos 4 vezes 5 centímetros. Teremos então um ΔL de menos 0,0008285, que é aproximadamente menos 0,00083 centímetros, tá? Lembrando que esse negativo aí é por conta da redução, por conta da diminuição, tá bom? Então, observando as alternativas, a alternativa correta, C de casa, tá bom? Espero ter contribuído para os seus estudos e não se esqueça, tá? Ficou dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários que estamos aqui para lhe ajudar. Também, se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe e um forte abraço e até a próxima.